Olá, estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também no Instagram para uma série de lives que vamos começar falando sobre perdendo o medo do uso de drogas vasoativas. Estamos começando hoje com essa live e eu vou te dizer uma coisa, você vai se surpreender com bastante conteúdo que a gente vai te contar. Agora veja só, deixa eu te dizer o meu nome. Meu nome é Erley Bispo, sou fundador do CETREM e vim aqui te fazer um convite de para participar dessa série de lives que nós vamos discutir bem a fundo sobre o quê? Sobre drogas vasoativas. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo de drogas vasoativas, a gente precisa entender alguns conceitos. E eu primeiro queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é aprender de orelhada? Olha só que interessante. Aprender de orelhada. Não sei se você já ouviu esse termo. Talvez quem está na área médica já tenha ouvido. Mas aprender de orelhada, na verdade, é quando a gente ouve um conteúdo. Quando a gente ouve um conteúdo sem ter estudado. Quando a gente ouve sem ter estudado e começa a replicar aquela informação. Aquela informação replicada passa a ser, então, um conhecimento que você adquiriu de orelhada. Porém, o que não é um conhecimento de orelhada? Aquele conhecimento que você estudou, que você sentou, que você entendeu que existiu um fundamento teórico por trás, que você encontrou em um artigo, ou até mesmo numa série de lives como essa, num conteúdo onde você vai estudar, vai entender o passo a passo, vai entender o método, e a partir desse método, então, você chega à conclusão de que vou utilizar essa medicação, vou utilizar esse procedimento, justamente baseado em um artigo específico. Agora, veja só, se você aprendeu de orelhada, não vamos dizer que está errado, vamos dizer apenas que você não foi treinado a ouvir de um jeito certo. Por mais que você, muitas vezes, o que você entendeu, o que você ouviu, às vezes pode até estar certo, você vai praticar sem um fundamento. E praticando sem um fundamento, o que é que acontece a partir de agora? Você não vai ter substratos para pensar quando algo errado aconteceu. Então, por exemplo, se aconteceu com um paciente X que você estava treinado a fazer uma situação Y, se nesse paciente X a situação Y não aconteceu, o que é que você vai fazer agora? Você fica de mãos atadas, porque você aprendeu um atalho, você aprendeu apenas uma dica de orelhada, e você não aprendeu a pensar. Eu vou te dar dois caminhos aqui de possibilidades em relação a como superar isso. O primeiro caminho é, veja só, você vai sentar e se debruçar em relação a diversos artigos e estudar esses artigos. Não tem para onde ir, tem que estudar. Agora, tem um caminho mais fácil e tem um caminho mais difícil. O caminho mais difícil é justamente sentar, procurar artigo por artigo, procurar conteúdo por conteúdo e entender todo o processo, entender todo o passo a passo. Mas o que é que acontece? Nem sempre esse conteúdo é fácil. Nem sempre você vai chegar, vai ler um artigo e vai falar, poxa, a partir daqui entendi tudo que eu preciso entender e a partir desse momento eu vou utilizar na prática tudo que esse artigo me dá. Você não vai conseguir fazer isso. Por que você não vai? Porque muitas vezes um artigo pega um viés específico. Muitas vezes um artigo é apenas uma revisão ampla que não vai aprofundar em conteúdos específicos relacionados a um perfil de paciente. Então, nem mesmo um conteúdo sim, nem mesmo um artigo simples vai te ajudar a fazer isso. Por quê? Porque muitas vezes você vai precisar ler uma sequência de artigos até montar uma ideia central, uma ideia da qual você vai utilizar no seu paciente. Então, veja só, é difícil, não é fácil. Esse caminho não é fácil. Além disso, além de estudar vários artigos, você pode procurar por livros. Também vai ser a mesma coisa. Você vai ler mais de um livro, você vai ler diversos, e muitas vezes você não vai conseguir extrair aquele conteúdo da teoria para a prática. E quando você não consegue extrair o conteúdo da teoria para a prática, adivinha o que é que acontece? Você trava. Você trava no plantão. O seu plantão, que deveria ser tranquilo, passa agora a ser um plantão no qual você fica preocupado, você fica sem saber o que fazer, sem saber o que por vir. E o que é pior, quem está no plantão, o primeiro princípio de quem está no plantão é eu preciso me anteceder às coisas que vão acontecer com o meu paciente. Se o paciente está internado, você precisa prever o que é que vai acontecer de complicação com ele. E se você não pode prever o que está acontecendo, o que é que acontece? Você não vai conseguir sair do lugar, você vai travar. E uma vez travando com seu paciente, e agora? O que é que vai acontecer? A grande chance é que a coisa desande, a grande chance é que você não consiga prestar a melhor assistência.
E em você não prestando a melhor assistência, grande chance também de que o seu paciente evolua com prognóstico desfavorável. Que é o prognóstico desfavorável, ele pode morrer. Imagina, nós estamos falando de drogas vasoativas, o paciente faz uma hipotensão, e a partir dessa hipotensão, o paciente para. Por quê? Porque você não fez uma assistência adequada. E quando você não faz uma assistência adequada, o seu paciente corre risco. Então, o primeiro caminho é esse, o caminho mais difícil, o caminho que você vai lutar, vai ler artigo por artigo, vai ler livro a livro, e a partir desse momento você vai começar a criar um raciocínio. E esse raciocínio você não vai conseguir criar em dias, semanas, você vai criar esse raciocínio em meses, às vezes até anos. Eu mesmo, como foi comigo? Eu estou formado há 5 anos, e meu primeiro ano eu passei todo dedicado a estudar drogas vasoativas. Eu queria aprender esse conteúdo. E o que é que aconteceu? Eu estudei tanto que comecei a entender os perfis que poderiam acontecer, os perfis que eu não poderia utilizar a droga vasoativa, e o melhor, quando eu poderia associar determinadas drogas, quando começar determinadas drogas em relação ao paciente que está em diálise, em relação ao paciente que está com lactato alto, em relação ao paciente que está com a saturação venosa central baixa. Tem um porquê, tem um motivo, tem uma lógica. Só que quando você está na faculdade, a primeira coisa que acontece é você não estuda esse assunto na faculdade. Ninguém para falar sobre drogas vasoativas. Não tem uma aula, não tem um módulo específico voltado a drogas vasoativas. E aí você cai no internato, e quando você cai no internato, você precisa se deparar com essa realidade. E uma vez que você se depara com a realidade das drogas vasoativas, o que é que acontece? No plantão, você vai perceber depois que muitas vezes quem te falou sobre drogas vasoativas mal sabia, mal conhecia drogas vasoativas. No máximo, estava ali na prática, ligava um pouquinho de nora, ia aumentando a nora, mas não sabia o fundamento de se utilizar a noradrenalina. Não sabia qual a dose, não sabia como ajustar a vazão. Então, veja só, isso é aprender de orelhada. É você ser exposto a um conhecimento. Esse conhecimento que você foi exposto foi te ensinado sem fundamento. E uma vez que você aprende sem fundamento, você passa a propagar esse conteúdo também de forma não fundamentada. E uma vez não fundamentada, o que é que acontece? Você agora vai replicar esse conteúdo não fundamentado, e quando você cair em alguma armadilha, essa armadilha você não vai conseguir se sair facilmente, porque você não pensou, você não estruturou o seu raciocínio em relação a como deve ser a utilização das drogas vasoativas na prática. Então, esse é o primeiro caminho. Qual o segundo caminho? O segundo caminho é você procurar maneiras mais rápidas e mais fáceis de entender esse processo. Quando eu falo mais rápido e mais prático, não quero dizer aqui que seja algo mais simples. Às vezes pode ser simples, às vezes pode não ser simples, mas demanda tempo, demanda conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento é igual a TEP. O que é TEP? Tempo, estudo e prática. Não adianta você ter conhecimento, não adianta você buscar um conhecimento se você não tem tempo para estudar. Não adianta você não estudar. E também não adianta você não aprender e colocar na prática o que você aprendeu. Então, aprende uma coisa: conhecimento é igual a TEP. Não tem por onde correr. Tempo, estudo e prática. E quanto mais você pratica, mais você fundamenta aquilo que você aprendeu. Existem as conexões neurais que vão se fortalecendo. Vão se fortalecendo não só porque você estudou e começou a fazer associações, mas porque o que você estudou, você colocou na prática. E uma vez que você coloca isso na prática, bum, sua mente aflora. Porque que, por exemplo, quando você era, se você ainda não é mais doutorando, você tem algumas dificuldades que depois que você se forma, você não tem mais. Por quê? Porque você foi para a prática, você foi para o campo de batalha, você colocou o seu carimbo em jogo. E quando você coloca seu carimbo em jogo, o que é que acontece? Seu carimbo pesa. E por pesar, você pratica mais. E por praticar mais, você ganha confiança. E por ganhar confiança, consequentemente, você vai praticar, estudar e com o tempo você vai adquirir mais conhecimento. Então, existe esse primeiro caminho e existe esse segundo caminho. E o segundo caminho é assistir vídeos como esse, por exemplo, que vão explicar o passo a passo da droga vasoativa, que vão explicar o passo a passo de como raciocinar, de como manter a mente focada em relação ao seu doente crítico, ao seu doente grave. A live de hoje, a live que eu estou gravando, não é uma live ainda para a gente aprofundar em conteúdo. Vão vir as próximas lives que a gente vai esmiuçar
toda a parte de droga vasoativa, mas a parte de hoje é para começar a abrir a mente, começar a entender que aprender de orelhada pode ser um caminho, mas não é o caminho mais seguro para você atuar. O caminho mais seguro, na verdade, é o segundo caminho, o segundo passo, que é aprender com alguém que já está fundamentado, com alguém que já tem o conteúdo para te passar, alguém que talvez já tenha passado por todas as dificuldades que você passou. E tendo essas dificuldades, o que é que acontece? Eu consegui masterizar um conhecimento que, dessa masterização, pode ser mais fácil para você aprender, pode ser mais tranquilo, pode ser menos descomplicado. E eu quero justamente te passar isso. Eu quero te passar um passo a passo sobre drogas vasoativas que você precisa entender na prática. Dicas aqui, dicas básicas, mas que às vezes não é falado. Como eu já te disse, na faculdade não é falado sobre isso. Eu quero saber qual foi a faculdade que ensinou a fundo droga vasoativa para você. Quase nenhuma faculdade fala sequer de droga vasoativa. Como eu disse, você é exposto no internato a esse conteúdo. E quanto mais você tardiamente é exposto, mais dificuldade você vai ter quando se forma. Eu costumava ter um problema quando eu chegava durante o internato e perguntava alguma coisa, alguém falava assim: ah, isso aqui só na prática. Mas, poxa, eu estava na prática, só que eu estava numa prática supervisionada. O que é que acontece? Eu não estava aprendendo. Por quê? Porque a pessoa me dizia que aquilo só aprendia na prática. E aí eu cheguei na prática e vi que, na verdade, poderia sim ser ensinado. Só que as pessoas que estavam querendo me ensinar, na verdade, não sabiam aquele conteúdo. Então, droga vasoativa parece ser muito simples. Parece ser muito simples. Quando você vai ler um artigo, você às vezes até se prende um pouco àquele conteúdo e fala, poxa, está parecendo um pouco difícil aqui. E na verdade é difícil. Não é simples, não é fácil, porque estudar e masterizar um conhecimento não é fácil. Agora, o que acontece? Quando você pega um conteúdo, que esse conteúdo já está mastigado, aí sim, aí você consegue entender os motivos de cada coisa. Porque quando vão te explicar droga vasoativa, na verdade, começam a te explicar o como as coisas acontecem, o que é droga vasoativa. Mas ninguém te para te explicar o porquê que você utiliza a droga vasoativa, o porquê ela foi pensada. E a partir desse porquê que você chega na resposta de o que e do como. Então, a ideia que essas lives vão surgir aqui é para te explicar o porquê de cada coisa, e não o que e muito menos o como. Agora, eu vou te dar três exemplos, na verdade, de como superar aqui. O primeiro exemplo, já te falei, assistindo uma série de lives. O segundo exemplo, você pode sentar, ler artigos até que você esteja apto a falar, olha, agora eu perdi o medo, agora eu não tenho mais insegurança de manejar um dente grave. Agora, existe também uma terceira opção, que é unir essas duas. Você pode assistir conteúdos, você pode até fazer um curso específico de droga vasoativa e associar isso a uma leitura. Agora, não mais uma leitura que você não vai ler, não entender e não conseguir colocar em prática. Pelo contrário, você vai pegar um conteúdo e você vai agora entender o que você está lendo. Você vai falar, poxa, mas tem a opção X, tem a opção Y, que eu posso colocar esse artigo e associar esse artigo ao que eu posso fazer, ao que você vai fazer com o seu paciente. Então, agora você passa a ter ainda muito mais fundamento. Lembra, conhecimento é TEP, e TEP é tempo, estudo e prática. Você pega dois tipos de estudos diferentes, um estudo que você está tendo com live, um estudo que você está tendo com curso, um estudo que você está tendo com uma série de aulas que você pode assistir, junta esse estudo agora a um conteúdo completamente científico, um artigo embasado, uma leitura científica, e a partir dessa união você coloca em prática. E muitas vezes você vai ver que o conteúdo que está escrito no artigo não passa de um conteúdo de artigo, porque quando você vai para a prática, muda completamente. Às vezes parece até que o conteúdo falou ali no artigo é completamente diferente do que você está vendo na prática. E quando você enxerga na prática o que é que vai acontecer, poxa, muitas vezes você trava. Mais uma vez, eu falando sobre travar diante de um paciente grave, diante de um paciente que está precisando de droga vasoativa. E por que você trava? Porque a faculdade não te ajudou a associar teoria com prática. Eu quero saber qual foi a faculdade que fez isso. A maioria das faculdades que eu conheço não faz, porque deixa muito conteúdo desnecessário na sua mente.
Você vai aprender sobre sarcoidose, doença de Lyme. Nem tem isso no Brasil direito. Sarcoidose até tem, mas doença de Lyme nem tanto. Mas veja, você vai aprender um conteúdo que não vai fazer bem para você. Por quê? Porque você não vai usar na sua prática. A não ser que você seja um clínico focado, especializado em determinado conteúdo. Então, veja só, existem esses três caminhos a serem seguidos. E quando eu falo em seguir um caminho e esse caminho tem retorno, eu tenho um aluno chamado Geraldo, e Geraldo foi um aluno justamente de um curso que eu tenho sobre drogas vasoativas e que entendeu esse processo, entendeu como utilizar a droga vasoativa na prática. E não só utilizar a droga vasoativa na prática, entendeu como prescrever, entendeu como não prescrever, o que deve fazer de certo, o que deve fazer de certo e o que não é certo. Porque muitas vezes, quando você está prescrevendo, porque muitas vezes, quando você está prescrevendo a droga, às vezes, por exemplo, você tem que lembrar que existe a necessidade de colocar um equipo fotossensível, existe a necessidade de diluir aquela medicação em soro fisiológico ou em soro glicosado. Às vezes não pode diluir, por exemplo, noradrenalina, você dilui em soro glicosado, em soro fisiológico, não pode. Você tem que diluir a noradrenalina em soro glicosado. Tem poucos estudos que vão dizer que não tem diferença, mas quando você fala diretamente com a pessoa a indústria farmacêutica, a farmácia que produziu a noradrenalina, eles vão te dizer, olha só, você tem que diluir em soro glicosado. Nós não garantimos a estabilidade na medicação no soro fisiológico. Então, veja só, é simples. É simples? É. Mas é fácil? Não, não é fácil. Você precisa ter um conhecimento focado em droga vasoativa. Não adianta você achar que vai aprender na orelhada. Não vai aprender na orelhada. Esse conteúdo que você acha que é fácil precisa ser masterizado, precisa ser visto de uma forma completamente diferente. Por quê? Se você continuar fazendo o que você acha que está certo, você vai continuar replicando aquilo que você viu de orelhada. E uma vez que você replica o que viu de orelhada, você pode cair em armadilhas. Então, o que é que eu posso te falar aqui? Uma coisa que eu estou te falando em relação à série de lives, em relação a aulas, é o conteúdo ele está sendo cada vez mais online. Então, você está deixando de aprender a leitura de artigos específicos, deixando de passar tempo para começar a ver pessoas que estão te ensinando tudo aquilo que já foi feito. Então, o número de aulas online está aumentando. A faculdade FGV, por exemplo, fez um cálculo que só ela, no ano passado, aumentou mais de 200%. Na verdade, foram 400% de busca por cursos EAD. Então, a gente está falando só da faculdade FGV. Então, a gente está falando só da faculdade FGV. Imaginem as outras faculdades. Imaginem os outros cursos, as outras áreas de atuação. Então, está tendo um aumento impressionante dos cursos online. E não só dos cursos online, mas também do material disponibilizado de forma gratuita. E você pode extrair um conhecimento riquíssimo em relação a esse conteúdo. Então, veja só, não tem como dizer que a objeção é que não gosta de assistir aula. Você está todo momento com o celular, você está todo momento assistindo um vídeo, porque você não vai assistir uma aula do que vai fazer diferença para a sua prática, do que vai fazer diferença na hora de você tratar o seu paciente. Você tem que fazer. Você tem que fazer uma aula que vai te dizer, olha, destrave na hora que você estiver diante de um doente grave. Você tem que participar de uma live dessa que também destrave a sua mente em relação a como atuar diante de um paciente grave. Você precisa entender que essas coisas são necessárias para a sua prática. E, em sendo necessário, o que é que você vai fazer? Você precisa aprofundar esse conteúdo. Você precisa aprofundar em um conteúdo que visa justamente destravar, desbloquear a sua mente, desbloquear o seu raciocínio e desbloquear a sua atitude diante de um doente grave. Não adianta você saber tudo e chega na prática, você trava. Não adianta você saber tudo e chega na prática, o tudo que você sabe em teoria não se acompanha aquilo que na prática você vai fazer. Conhecimento é TEP, mais uma vez, eu repito, conhecimento é TEP, tempo, estudo
e prática. Não adianta estudar, não adianta demandar tempo estudando, se parte desse tempo não for praticando. Você não vai sair do lugar. E não só praticando, você precisa chegar ali e correlacionar aquilo que você viu. Aquele artigo que você leu, aquela aula que você viu, você precisa correlacionar. Por quê? Não adianta nada você só praticar e só aprender na prática, ou seja, o aprendizado de orelhada, e não fundamentar o seu conhecimento. Não fundamentar em uma aula, não fundamentar em um artigo, não fundamentar em um livro. Você precisa ter essa ideia, você precisa ter essa noção, porque a maioria dos colegas que eu conheço trava diante de um doente grave, e trava mesmo. Quando tem uma PCR, por exemplo, vai travar. E vai travar por quê? Porque não está acostumado àquele ambiente, não está acostumado a manejar aquele tipo de paciente. E se você acha que pode, e se você acha que pode, se você acha que o seu achismo é suficiente para que você atue de forma adequada no seu paciente, veja só, cuidado com os achismos. Cuidado com os achismos. É complicado você achar uma coisa. Sabe por que é complicado? Vou te dizer. Quando, por exemplo, você vai fazer uma avaliação do paciente em relação a se cabe fazer volume ou se não cabe fazer volume. O que é que acontece? Você tem, se você for só no exame físico, você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Não adianta, é achismo. Você precisa fundamentar o seu conhecimento em relação àquela avaliação. Porque se aquele paciente, por exemplo, já tiver com o tanque cheio, ou seja, já tiver no limite de volemia adequado, você vai começar a droga vasoativa. É a droga que você vai começar. Você não vai mais fazer volume para esse doente. Por quê? Porque, olha, é lógica, é fundamento. Se esse paciente chegou hipervolêmico, não faz volume, começa a droga. Aquela hipertensão vai ser tratada com droga. Então, você precisa deixar de entender que achismos e orelhada fazem diferença para o seu paciente, fazem diferença no estudo que você vai ter em relação à sua prática, no estudo que você vai ter em relação ao tempo, no estudo que vai determinar o conhecimento adquirido por você. E a produtividade é justamente conhecimento em relação ao tempo. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, consequentemente, em menos tempo você realiza determinada tarefa, menos energia você gasta. E em gastando menos energia, e em gastando menos energia, o que é que acontece? O plantão se torna agora mais calmo, você se torna mais seguro dos seus procedimentos, você não trava, a equipe começa a lhe elogiar, começa a querer dar plantão com você, a confiar no que você fala. Então, veja bem, se seus problemas eram justamente não saber o que fazer, não saber como fazer, ou ter a confiança da equipe fragilizada, chegou a hora, então, de você passar esse momento e entender o quê? Olha, agora sim, agora nós vamos fazer uma assistência adequada, uma assistência segura, uma assistência que você vai ter segurança no que você está falando e as pessoas vão ver segurança em você. E vou te falar uma coisa em relação ao achismo. Quanto mais você sabe, mais você tem dúvida. Então, se você acha que sempre você está certo, cuidado, cuidado com seu pensamento. Porque, na maioria das vezes, o que é que acontece? Você vai estar errado. Dúvida sempre vai ter. E quanto mais você sabe, mais dúvida você tem. Não adianta, não adianta. Se a medicina não fosse tão vasta, tudo estaria explicado. Tudo estaria explicado. E justamente porque temos muitas dúvidas que a medicina se tornou do tamanho que é. Como a gente brinca com os ortopedistas, tem gente que é especializada na falange distal da mão direita. Então, veja só, é difícil, não é fácil, não estou dizendo aqui que é fácil, mas quando você coloca um conhecimento masterizado, quando você coloca um conhecimento que já foi praticado e você atua dessa forma, você sente segurança quando maneja seu paciente grave, você sente segurança quando está lá numa UTI, quando está na emergência e chega um paciente que precisa de uma determinada droga e você sabe
qual droga usar. Você sabe como pensar, você sabe quais exames pedir, faz diferença. Principalmente se tiver do lado algum outro colega mais experiente ou alguém da equipe mais experiente que vai olhar para você e vai falar: o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? E quando você, pelo contrário, é experiente no que é que você está fazendo, mesmo que não tenha tanto tempo de formado, o que é que acontece? As pessoas te olham diferente. Eu falei de Geraldo, foi a mesma coisa. Geraldo fez esse curso que eu te falei, e o que é que acontece? Quando ele chegou lá na prática, na hora do que, é que ele estava colocando o aprendizado em jogo, as pessoas começaram a olhar diferente para ele. Falou: Geraldo, tu tem quanto tempo de formado? Tu já sabe isso tudo? E ele falou: não, eu sou recém-formado, me formei faz pouco tempo, mas eu consegui entender o porquê de cada coisa, consegui masterizar esse conhecimento e entender e captar o que é que eu precisava para a prática. E nesse momento, o que é que acontece? Nesse momento, então, Geraldo conseguiu entender o que ele precisava fazer. Ele conseguiu se driblar em relação aos doentes graves. Ele conseguiu fazer mais do que isso. Ele conseguiu agora dar segurança ao paciente dele e à equipe dele. Então, veja só, é isso que você precisa fazer. Você precisa entender que você precisa entender quais os mecanismos você pode ter confiança no seu doente. Desculpa, quais os mecanismos você pode ter confiança para agir em relação ao seu doente, para que isso não seja uma casca de banana, que você simplesmente tenha aprendido sobre orelhada e a partir desse momento, o que é que aconteceu? Você deixou de informar aquilo que realmente necessitava para o seu paciente. Você deixou de fazer a medicação que realmente necessitava para o seu paciente. Então, veja só, cuidado com os achismos. Cuidado, droga vasoativa não é uma medicação que você vai fazer como se fosse algo que não vai fazer mal ao paciente. Vai, e vai fazer muito mal. Vai fazer tão mal, sabe o que é que vai fazer? Pode matar o seu paciente. Ou melhor, pode até não salvar o seu paciente. Nesse caso, o pior, na verdade, né? Pode até não salvar o seu paciente. Então, veja só, não é fácil saber sobre droga vasoativa, porque os cursos que você talvez já tenha feito, ou que você ouve falar, porque os artigos que você já leu, porque os livros que você já viu, não colocam esse conhecimento de forma fácil. E por não colocarem esse conhecimento de forma fácil, se torna difícil na sua cabeça. E você não aprendeu na faculdade, você aprendeu na orelhada no internato. Às vezes nem no internato você chegou a ver sobre droga vasoativa. E o que é que acontece? Mais uma vez, você entra no achismo de acho que eu sei e vou fazer o que eu acho que sei. E você coloca o seu paciente em risco. Então, cuidado com o que você vai fazer. Esse é um jeito errado, por exemplo, você continuar no caminho do achismo. Esse é o jeito errado. Qual seria um jeito certo? O jeito certo é você entender que existe um processo, que existe um passo a passo, que existe um conteúdo alinhado, que tem começo, meio e fim, e que te ajuda a caminhar no passo a passo, te ajuda a entender qual o próximo passo a ser dado e, a partir do próximo passo a ser dado, cada vez mais continuar trilhando o caminho, ganhando segurança, perdendo medo. Não adianta você aprender alguma coisa e continuar tendo medo daquela coisa, se você não usa aquilo na sua prática de forma adequada. Não adianta, você vai ficar sempre preso a um conhecimento que vai te travar, vai te dar medo, porque o medo faz parte. É isso que acontece quando você aprende uma coisa de orelhada. Porque se você vira um especialista em alguma coisa, você vai ter medo? Você não vai ter medo, você é especialista naquilo. Quando chegar aquilo, você sabe como resolve. E sabendo como resolve, você prontamente age. Agora, muitas vezes, você até sabe como resolve, mas prontamente não age por quê? Porque está travado, porque aquilo não foi praticado da forma adequada, porque aquele conhecimento não está sedimentado, porque aquele conhecimento não adquiriu tamanhas conexões neurais a ponto de se tornar medular, a ponto de se tornar uma coisa que você age de forma instantânea. É tipo, chegou um paciente com hipotensão, você faz volume. Isso é uma coisa quase medular na emergência. E a gente depois vai aprender que, na verdade, não é bem assim.
que, na verdade, a gente precisa fazer uma avaliação volêmica mais funda. A gente precisa saber se não é a hora de começar a droga vasoativa, mesmo o paciente chegando hipotenso. Mas é quase medular na nossa cabeça que paciente hipotenso faz volume, e não é assim. Então, esse é um jeito errado de se começar. Então, eu vou te dar aqui agora 3 dicas para você saber um passo que você vai utilizar aqui para frente. A primeira dica que eu vou te dar é acompanhar essas lives. A gente vai fazer pelo menos aí uma série de 8 lives. E 8 lives falando mais a fundo sobre esse conteúdo, falando mais a fundo de como você pode usar drogas vasoativas e de como você pode perder o medo dessas drogas na prática. Então, o primeiro conteúdo da próxima aula traz justamente como você raciocinar em cima. O primeiro conteúdo da próxima live traz como você raciocinar o conteúdo de droga vasoativa diante de um paciente grave. Depois a gente vai falar de como perder o medo, a gente vai falar também em relação a quê? Em relação a qual droga escolher, quais os efeitos adversos tem em cada droga. Então, atenção, muita atenção, porque a gente vai falar de muito conteúdo, a gente vai falar de muita coisa prática, que muitas vezes nem está escrito direito nos artigos, nem está escrito direito nos livros. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. A segunda dica é 30 minutos. Tira 30 minutos do seu tempo. Eu sei que o seu tempo é muito rico, você tem muitas coisas para fazer, é bastante atarefado, mas tira 30 minutos. E 30 minutos para quê? Para assistir essa live. Essas lives que eu vou gravar vai ter uma média de 30, 40 minutos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas vai ter uma média de 30 minutos. E depois de assistir a live, com mais 30 minutos, você pega o conteúdo que eu vou te passar em relação a um artigo. Você dá uma lida nesse artigo e vai complementar em relação às próximas lives que você vai assistir. E a partir desse momento você tira 1 hora por dia. 1 hora para cada live. 30 minutos para o começo da live e mais 30 minutos para você ler o artigo que vai ser passado. Então, você vai ter 1 hora de conteúdo. E essa 1 hora de conteúdo, o que é que você vai fazer? Você vai, então, ter mais conhecimento, porque você teve tempo, você estudou, e depois eu quero que você faça o quê? Coloque isso em prática. Coloque isso em prática para fundamentar o seu conhecimento. Vou te dizer mais a terceira dica. Se você gosta de aprender por orelhada, quase não sai, o que é que acontece? Ouça podcast. Tem muitos podcasts bons falando sobre assuntos médicos. Tem inclusive um podcast da New England Journal que discute, está em inglês, para quem não sabe inglês é um problema, né? Mas para quem sabe, tem um podcast da New England que você pode utilizar. Então veja só, 3 dicas para você. Siga as lives, tenha 1 hora pelo menos para você, 30 minutos ler um artigo e 30 minutos assistir a live. E também, se você gosta de aprender por orelhada, entre aonde? Entre nos podcasts. Entre no podcast principalmente do New England Journal e tem muita discussão em relação a caso clínico. Então, o que eu tinha para falar para você nessa live hoje, a gente terminou. Eu queria te explicar o que é aprender de orelhada, qual o jeito certo e qual o jeito errado de se constituir um conhecimento em relação a drogas vasoativas. E vamos agora terminando com essas 3 dicas. Nos vemos em uma próxima live. Até lá!